Uma pessoa com a capacidade relativa pode anular negócio jurídico? Segundo determina o texto do Código Civil, a incapacidade relativa de uma pessoa das partes, de uma das partes não pode ser invocada pela outra parte. Segundo determina o texto do Código Civil, a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra parte em um negócio jurídico. É o que está descrito no artigo 105 do Código Civil. Afirma o texto que a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita os cointeressados capazes, nem aproveita os cointeressados capazes. O que significa invocado, não pode ser invocada pela outra parte em benefício próprio, nem aproveita os cointeressados capazes. Mas existe aí uma exceção. Se o objeto for indivisível o objeto do direito ou obrigação comum. Está disposto no artigo 105 do Código Civil. Não pode ser invocada pela outra parte em benefício próprio, nem pode aproveitar os cointeressados capazes, as pessoas que são capazes, maiores, têm a maioridade, são maiores de idade. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não sucessível de divisão. Nós estamos na indivisibilidade do objeto da obrigação. A obrigação ela é indivisível. Então, quando a obrigação for indivisível, é a exceção para que a pessoa maior, capaz que celebrou o contrato jurídico, negócio jurídico com uma pessoa relativamente incapaz, pode aproveitar a nulidade do negócio jurídico. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não sucessível de divisão. Não sucessível de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica. Por exemplo, um quadro é indivisível, um carro é indivisível, não se pode cortar o carro no meio. Um animal é indivisível, não se pode cortar um animal no meio. São objetos indivisíveis por seu fracionamento, porque o seu fracionamento altera a substância da coisa. Se havendo dois ou mais vendedores e a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Cada um será responsável pela dívida toda, obrigado pela dívida toda. O devedor que paga a dívida toda, tendo vários devedores e um só pagar a dívida toda, prestação não for divisível e um só devedor pagar a dívida toda. O que acontece com esse devedor que pagou toda a dívida dos outros devedores? Pagou ao credor não só a sua dívida, mas também a dívida de todos os outros devedores. O que acontece se um somente devedor pagar toda a dívida sozinho, tendo vários outros devedores? O devedor que pagou toda a dívida, ele subroga-se o direito do credor em relação aos outros co-obrigados.
subroga-se em relação aos outros co-obrigados. Ele se torna agora um credor dos outros co-obrigados. Então, ele subroga-se, se torna um credor dos outros devedores por ter pagado toda a dívida. O artigo 104 do Código Civil determina que, para a validade do negócio jurídico, o agente tem que ser capaz. Então, a capacidade é um requisito para a validade do negócio jurídico. Então, uma pessoa relativamente incapaz, uma pessoa absolutamente incapaz, ela precisa estar ou representada ou assistida. No caso do agente capaz, ele não precisa nem de representação e nem de assistência. O artigo 104 determina que, para a validade do negócio jurídico, o agente tem que ser capaz. Quando o agente é capaz, ele realiza o negócio jurídico sozinho. Ele realiza o negócio jurídico sozinho, sem a ajuda de representante ou assistente. Quando o agente é relativamente incapaz, para firmar o negócio jurídico, ele tem que estar assistido pelo seu assistente. Ele tem que estar assistido pelo seu assistente. E quando o agente for absolutamente incapaz, ele tem que estar representado pelo seu representante. Ele tem que estar representado pelo seu representante. E caso o relativamente incapaz, que tem a capacidade relativa, celebre o negócio jurídico sem assistência do seu assistente, como ficará a validade desse determinado negócio jurídico? Então, a pessoa que tem a capacidade relativa celebrou um negócio jurídico sem a assistência. Se fosse um absolutamente incapaz, ele precisaria de um representante, mas é um relativamente incapaz, que tem uma pessoa que tem capacidade relativa, celebrou um negócio jurídico sem a assistência do seu assistente. Como ficará a validade desse negócio jurídico? Nesse caso, quando uma pessoa relativamente incapaz, que tem uma capacidade relativa, celebra um negócio jurídico sem assistência do seu assistente, vamos observar o que determina o artigo 105 do Código Civil, cuja redação é a seguinte: a incapacidade relativa de uma das partes, não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem a proveito os co-interessados capazes, se nesse caso for indivisível o objeto de direito ou da obrigação comum. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra parte quando o negócio jurídico é celebrado por mais de uma pessoa. Nós podemos dividir o artigo 105 em duas partes. A primeira parte do artigo 105 determina que a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra parte em benefício próprio. O que significa este trecho do dispositivo legal? Significa que se a pessoa que celebrou o negócio jurídico ela for relativamente incapaz, ou seja, tem a capacidade relativa, ela não está sendo assistida pelo seu assistente, e essa incapacidade relativa somente poderá ser alegada por ela própria. Somente ela própria pode alegar a incapacidade relativa para anular o negócio jurídico. Então, anular o negócio jurídico alegando que ela é incapaz, que tem uma capacidade relativa.
Somente ela pode alegar ou o assistente dela, da pessoa. O maior capaz que celebrou juntamente com a pessoa incapaz, ela não pode alegar incapacidade para anular o negócio jurídico. O argumento da anulação, do pedido de anulação de nulidade do negócio jurídico, não pode ser incapacidade de uma das partes, a não ser que seja ela própria que use essa alegação ou o assistente dela. As pessoas relativamente incapazes são as pessoas que possuem a idade entre 16 e 18 anos. Também os ébrios habituais são relativamente incapazes. Também as pessoas viciadas em tóxicos, se interditadas, são relativamente incapazes. A outra parte que celebrou o negócio jurídico, com a parte relativamente capaz, pessoa com capacidade relativa, não poderá alegar a incapacidade com o objetivo de anular o negócio jurídico. Então nós vimos a primeira parte. Mas, por exemplo, podemos citar um exemplo. Tício tem 16 anos completos. Portanto, ele é relativamente incapaz. Caso assine um contrato de compra e venda de uma bicicleta com Mévio, que é capaz, tem 30 anos de idade, se Tício, que tem 16 anos, não estiver sendo assistido pelo seu assistente, caso Mévio posteriormente saiba que Tício é uma pessoa relativamente incapaz, tem capacidade relativa e deseje invalidar o negócio jurídico, compra e venda da bicicleta, e alega a incapacidade relativa de Tício, de acordo com o artigo 105, Mévio não poderá alegar a incapacidade relativa de Tício para invalidar o negócio jurídico. Então, Mévio vende a bicicleta para Tício. Mévio é maior de idade, tem 30 anos. Tício tem 16 anos. Mévio não pode anular a compra e venda da bicicleta, alegando que não sabia que Tício era relativamente incapaz. Agora, Tício pode alegar a incapacidade dele para anular o negócio jurídico, ou seja, a compra e venda da bicicleta. É o que dispõe a primeira parte do artigo 105 do Código Civil. A segunda parte do artigo 105 deixa claro que nem aproveita os co-interessados capazes, salvo se, nesse caso, for indivisível o objeto de direito ou obrigação comum. Indivisível objeto de direito ou obrigação comum. Podemos citar um exemplo. Tício e Mévio, duas pessoas, cultivam plantação de amendoim e fizeram uma colheita com várias sacas de amendoim. Uma colheita farta. Tício tem 17 anos de idade e seu amigo Mévio tem 30 anos de idade. A fim de negociar a colheita, os dois agricultores ofereceram para um negociante. Eles realizaram um contrato de compra e venda para vender todos os sacos de amendoim para Caio, que tem 19 anos de idade. De um lado, o contrato exige de um lado do contrato existe um relativamente incapaz, que é Tício, que tem 17 anos de idade, que são os vendedores. E do outro lado do contrato está o comprador, que é Caio, que tem 19 anos de idade. De um lado nós temos Tício e Mévio. Tício tem 17 anos, Mévio tem 30 anos, que são os vendedores. Do lado do comprador é Caio, tem 19 anos de idade. No entanto, Tício não realizou o negócio jurídico juntamente com seu assistente. Pretende invalidar o negócio jurídico, que é cancelar a venda das sacas de amendoim, porque ele não estava assistido pelo seu assistente. Digamos que ele ajuize uma ação, invalida o negócio jurídico com base na incapacidade relativa de Tício. Essa invalidade do negócio jurídico também aproveitará Mévio, que é o outro vendedor
que é capaz de 30 anos, nesse caso o MEV não aproveitará. É o que diz a segunda parte do artigo 105. Nem mesmo sendo outro o vendedor. Especificamente o que determina o artigo 105, que diz que nem aproveite os co-interessados capazes, ou seja, se invalidar o negócio jurídico para ti, tem 17 anos, não invalidará para Mévio, que tem 30 anos de idade. Quem ficará responsável para entregar as sacas de amendoim a Caio, que é o comprador. É isto que está dizendo o artigo 105 na segunda parte. Mas o final do artigo 105 também nos diz que a invalidade do negócio jurídico aproveitará o capaz aos cointeressados capazes, caso o objeto do negócio jurídico seja indivisível, que não pode ser fracionado em pedaços, em fatias. É o que diz a segunda a parte final do artigo 105. Ou do negócio jurídico que seja comum. Por exemplo, Tice Mévio vende um videogame. Objeto que não pode ser dividido. Não pode partir o videogame no meio. É um objeto indivisível. Tício tem 16 anos e 6 meses de idade. É relativamente incapaz. Tem capacidade relativa. Não está assistido por seu assistente. Mévio tem 25 anos de idade. Maior e capaz. Os dois são proprietários do videogame. Vende o videogame para Caio, que tem 30 anos de idade. Tício se arrepende da venda porque Tício se arrepende da venda porque seus pais foram contra a celebração do contrato e ajuizam a ação objetivando invalidar o negócio jurídico. Como ele é relativamente incapaz, tem capacidade relativa, o juiz julga procedente a ação e invalida o negócio jurídico com base na incapacidade relativa de Tício. Nesse caso, se invalidou para Tício, será invalidado também para seu amigo Mévio, porque o objeto do negócio jurídico é um videogame e é o objeto indivisível. Ele não pode ser partido no meio. Se anular o negócio jurídico para Tício, será obrigado a anular o negócio jurídico para Mévio. Esse é o ensinamento, a regra do final do artigo 105. Nós podemos ainda fazer um resumo, um pequeno resuminho do artigo 105. Então, a pessoa capaz não poderá alegar incapacidade relativa. A pessoa capaz não poderá alegar a incapacidade relativa. Uma pessoa capaz não poderá alegar a incapacidade relativa da outra parte para invalidar o negócio jurídico. É o que nos diz o artigo 105. A invalidade do negócio jurídico, em virtude da capacidade relativa de uma das partes, não aproveita os co-interessados capazes se o objeto for divisível e a obrigação não for comum. Não aproveitará os co-interessados capazes se o objeto for divisível. Cada um tiver sua parte. Agora, a invalidade do negócio jurídico, em virtude da incapacidade relativa de uma das partes, aproveita aos co-interessados capazes, caso o objeto seja indivisível, não possa ser fracionado, ou a obrigação for comum. Nesse caso, aproveita os co-interessados a invalidade do negócio jurídico, porque o objeto é indivisível. O objeto é indivisível. No próximo vídeo, nós vamos tratar sobre a proteção ao nome da pessoa natural. Proteção ao nome da pessoa natural. São os dispositivos que estão nos artigos 16 a 19 do Código Civil. Mais especificamente, a proteção do nome está no artigo 18 do Código Civil. Assunto muito relevante para as provas. A proteção do nome da pessoa natural. A proteção do nome da pessoa natural. Vamos ficar por aqui.
Obrigado pela participação e até breve.